intervalos menores, diminutos e aumentados. Nesta aula, então, nós vamos compreender, a partir dos intervalos que nós já aprendemos na aula anterior, como nós podemos obter estes intervalos que ainda não foram citados, que seria o intervalo menor, o intervalo diminuto e aumentado. Para ficar mais fácil a nossa compreensão, nós vamos chegar a estes intervalos a partir da modificação dos intervalos da escala maior que a gente usou na aula anterior. Então eu vou explicar como nós obtemos cada um dos intervalos e vou tentar mostrar no braço do violão os exemplos para ficar mais fácil compreender, e no final do vídeo eu coloco então uma imagem com alguns exemplos para que você possa anotar e também ajudar na sua compreensão. Para se obter intervalos menores, abaixa-se um semitom os intervalos maiores. Então vejam só, Dó, tônica, Ré, segunda maior. Vejam só, Dó a Ré, segunda maior. Eu pulei uma casa aqui, certo? Então o Dó está à distância de o Dó e o Ré está à distância de um tom do Dó. Sendo assim, ele classifica uma segunda maior. Para que eu tenha um intervalo menor, no caso de segunda, basta eu abaixar meio tom, ou seja, um semitom, do intervalo maior. Então, sendo Ré segunda maior, se eu voltar de Ré para Ré bemol, que fica meio tom, ou seja, é a casa do lado do Dó, eu tenho um Ré bemol, então eu tenho uma segunda menor. Então o que eu fiz? Eu abaixei um semitom. Ao invés de fazer Dó, Ré, eu fiz Dó, Ré bemol, ou seja, um semitom atrás, um semitom mais baixo. Então assim, abaixando um semitom da nota Ré, eu obtive um Ré bemol, que é uma segunda menor, certo? Então, para obter intervalos menores, nós abaixamos um semitom dos intervalos maiores apenas, hein? Nós obtemos intervalos menores quando abaixamos um semitom apenas dos intervalos maiores. Para os diminutos, abaixa-se um semitom dos justos ou menores. Então atenção aqui, enquanto para obter intervalos menores nós abaixávamos apenas um semitom apenas dos maiores, para os diminutos nós temos duas ocasiões, ou seja, duas possibilidades para obter um intervalo diminuto. Nós podemos abaixar um semitom do intervalo menor ou um semitom do intervalo justo. Exemplo: se eu pegar Dó, Ré, Ré segunda maior, se eu abaixar um semitom, eu vou obter uma segunda menor e não uma segunda diminuta, porque eu fui para o Ré bemol. Se eu quiser uma segunda diminuta, eu preciso abaixar mais um semitom dessa segunda menor, que de Ré bemol iria para Ré dobrado bemol, que é a mesma coisa que Dó, que é o que nós aprendemos já de intervalo enarmônico, né? Dó e Ré dobrado bemol seria um intervalo enarmônico. Mas esse Ré dobrado bemol seria, no caso, uma segunda diminuta, porque eu abaixei meio tom, ou seja, um semitom da segunda menor, que era o Ré bemol. Para ficar mais fácil de compreender, eu vou usar o exemplo da terça. Então nós temos Dó, Mi. Mi é terça maior. Se eu abaixar um semitom, Mi bemol é terça menor. Se eu abaixar mais um semitom da terça menor, que é Mi bemol, para Mi dobrado bemol, que no caso ficaria enarmonicamente, seria Ré, então nós temos agora no Mi dobrado bemol uma terça diminuta. Então, nós devemos lembrar que nós abaixamos um semitom do intervalo menor para obter um intervalo diminuto. Porém, temos uma outra opção, que seria, por exemplo, abaixar um semitom do intervalo justo. Então, por exemplo, Sol. Sol é quinta justa
da escala de Dó. Se eu abaixar de Sol para Sol bemol, sendo ele um intervalo justo, o Sol bemol se torna agora uma quinta diminuta. Por quê? Porque eu abaixei um semitom do intervalo justo. E abaixando um semitom do intervalo justo, eu também obtenho um intervalo diminuto. Agora, intervalos aumentados. Elevando-se os justos e os maiores, em um semitom obtém-se intervalos aumentados. Então vejamos, Dó, Ré. Ré é segunda maior. Se eu aumentar um semitom, ou seja, for para a casa da frente no Ré sustenido é uma segunda aumentada para Dó. Certo? Então, Dó, Ré, Ré segunda maior. Se eu aumento um semitom, Ré sustenido, segunda aumentada. Agora, eu também, outro caso onde nós podemos ter notas aumentadas, intervalos aumentados, seria aumentando um semitom do intervalo justo. Por exemplo, vou usar o Sol que eu usei no exemplo do intervalo diminuto para compreendermos o intervalo aumentado. Por exemplo, Sol é quinta justa. Se eu aumentar um semitom, Sol sustenido, quinta aumentada. O mesmo eu posso dizer do Fá. Fá sendo quarta justa, se eu aumentar um semitom, Fá sustenido, ele se torna agora quarta aumentada. Então, vou repetir. Para obtermos intervalos aumentados, nós aumentamos um semitom do intervalo maior e do intervalo justo. Espero que você tenha compreendido e anote tudo que você puder para que você possa compreender melhor. E no final do vídeo eu vou colocar uma imagem com uns exemplos dos intervalos para que você possa então anotar e assimilar melhor.